Há momentos em que Deus nos chama e nós tentamos fugir, momentos em que a vontade divina nos parece dura demais, o caminho distante demais. Esta é a história de Jonas, o profeta que tentou escapar do chamado de Deus e acabou nas profundezas do mar. Uma história sobre fuga, arrependimento e, acima de tudo, uma misericórdia tão vasta quanto o próprio oceano. Uma jornada que nos ensina que, por mais longe que tentemos ir, nunca conseguimos escapar do alcance do amor de Deus. O chamado veio claro e direto. O Senhor disse a Jonas: levanta-te e vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua maldade subiu até mim. Mas Jonas sentiu um calafrio. Nínive não era apenas uma cidade qualquer, era a capital do Império Assírio, um povo conhecido pela sua crueldade e um inimigo histórico de Israel. A ideia de que a misericórdia de Deus pudesse alcançar aquelas pessoas parecia injusta, impensável. O coração de Jonas se fechou, e o medo se transformou em desobediência. Então, ele tomou uma decisão drástica. Em vez de rumar para leste, em direção a Nínive, Jonas se dirigiu ao porto de Jope e encontrou um navio com destino a Tarsis, no extremo oposto do mundo conhecido. Ele pagou a passagem, desceu ao porão e pensou que poderia deixar seu chamado para trás, navegando para longe da presença do Senhor. Mas ele estava prestes a descobrir uma verdade fundamental: ninguém escapa do olhar do Criador. O mar, que parecia uma rota de fuga, logo se tornaria o palco de sua confrontação. Mal o navio alcançou o mar aberto, uma tempestade violenta se formou. Não era uma tempestade comum. O vento soprava com uma fúria sobrenatural. O céu escureceu como se fosse noite, e ondas gigantescas se erguiam, ameaçando despedaçar a embarcação a qualquer momento. Os marinheiros, homens experientes do mar, ficaram aterrorizados. Em desespero, cada um clamava ao seu próprio Deus, enquanto jogavam toda a carga preciosa ao mar para tentar aliviar o peso do navio. E onde estava Jonas em meio a todo esse caos? Ele dormia profundamente no porão, numa tentativa inútil de esquecer sua consciência pesada. O capitão, encontrando-o ali, o sacudiu com urgência. Como você consegue dormir? Levanta-te, clama ao teu Deus. Talvez ele tenha piedade de nós e não nos deixe morrer. A situação era tão grave que os marinheiros decidiram lançar sortes para descobrir quem era o culpado por aquela calamidade. A sorte, guiada por uma mão invisível, caiu sobre Jonas. Pressionado, ele finalmente confessou: eu sou hebreu e temo ao Senhor, o Deus do céu, que fez o mar e a terra seca. Ele admitiu que estava fugindo da presença de Deus. Percebendo que sua desobediência colocava todos em perigo, ele ofereceu a única solução: peguem-me e lancem-me ao mar, e o mar se acalmará, pois sei que é por minha causa que esta grande tempestade veio sobre vocês. Os homens hesitaram, tentando remar com mais força para voltar à terra, mas a tempestade só piorava. Com o coração pesado e pedindo perdão a Deus por tirarem a vida de um homem, eles finalmente o lançaram nas águas turbulentas. No instante em que o corpo de Jonas tocou a água, o vento cessou, as ondas se acalmaram e uma paz profunda se instalou sobre o mar. O milagre foi imediato e impressionante. Mas o plano de Deus para Jonas não era a morte. Enquanto ele afundava nas profundezas, o Senhor preparou um grande peixe para engoli-lo. E ali, no ventre escuro, frio e solitário do animal, cercado pela escuridão e pelo som das águas, o profeta passou 3 dias e 3 noites. Foi nesse lugar improvável, no ponto mais baixo de sua vida, que Jonas finalmente se voltou para Deus. Daquelas profundezas claustrofóbicas, Jonas orou. Não era uma oração de desespero, mas de reconhecimento e fé. Na minha angústia, clamei ao Senhor, e ele me respondeu.
Do ventre do abismo gritei por socorro, e tu ouviste a minha voz. Lançaste-me no coração dos mares, e as águas me cercaram por todos os lados. Mas tu, Senhor meu Deus, trouxeste a minha vida de volta da cova. Em seu momento de maior humilhação, Jonas se arrependeu. Ele reconheceu a soberania de Deus e a inutilidade de sua fuga. Ele prometeu que, se fosse salvo, cumpriria seu voto e obedeceria. Então, ao fim dos 3 dias, o Senhor deu uma ordem ao peixe e ele vomitou Jonas em terra firme. Exausto, mas vivo, Jonas estava de volta ao ponto de partida, mas transformado. A segunda chance lhe foi dada. Novamente a palavra do Senhor veio a ele. Levanta-te e vai à grande cidade de Nínive e proclama a mensagem que eu te dou. Desta vez, não houve hesitação. Jonas se levantou e foi. A cidade era imensa, tão grande que levava 3 dias para ser atravessada a pé. Ele entrou na cidade e começou a pregar com uma mensagem curta e direta. Ainda 40 dias e Nínive será destruída. Ele não ofereceu esperança, apenas o julgamento iminente. Mas algo absolutamente surpreendente aconteceu. O povo de Nínive acreditou na mensagem. Eles não zombaram, não o prenderam. Eles ouviram e creram em Deus. A notícia chegou até o rei, que se levantou de seu trono, tirou suas vestes reais, vestiu-se de pano de saco e sentou-se sobre cinzas. Ele proclamou um jejum para todos na cidade, incluindo os animais, ordenando que todos clamassem a Deus com fervor e se afastassem de seus maus caminhos. Quando Deus viu o que eles fizeram, como se arrependeram genuinamente de suas más ações, ele mudou de ideia. Ele teve compaixão e não trouxe sobre eles a destruição que havia anunciado. A misericórdia triunfou sobre o juízo, mas Jonas não ficou feliz. Na verdade, ele ficou profundamente irritado e ressentido. Ele foi para fora da cidade, sentou-se e esperou. Talvez na esperança de que Deus ainda cumprisse a punição. Ele disse a Deus: "Não foi isso que eu disse quando ainda estava em casa? Foi por isso que me apressei em fugir para Tarsis. Eu sabia que tu és um Deus compassivo e misericordioso, lento para a ira e cheio de amor." Ele queria ver justiça, mas Deus insistia em mostrar compaixão. Então, Deus lhe ensinou uma última lição. Ele fez crescer uma planta sobre Jonas para lhe dar sombra e aliviar seu desconforto. Jonas ficou muito feliz com a planta. Mas na manhã seguinte, Deus enviou uma lagarta que comeu a planta e ela secou. Quando o sol nasceu, um vento quente soprou e o sol castigou a cabeça de Jonas, que quase desmaiou. Ele queria morrer. Então Deus lhe perguntou: "Você tem alguma razão para estar tão zangado por causa da planta?" Jonas respondeu: "Sim, tenho. E estou zangado a ponto de querer morrer." E Deus concluiu: "Você teve pena de uma planta pela qual não trabalhou, nem fez crescer. Ela nasceu numa noite e morreu na outra, e eu não deveria ter pena da grande cidade de Nínive, onde há mais de 120.000 pessoas que não sabem distinguir a mão direita da esquerda, além de muitos animais?" Naquele momento, sob o sol escaldante, Jonas finalmente compreendeu a profundidade da misericórdia de Deus, que é infinitamente maior que nosso entendimento limitado de justiça. Ele descobriu que não podemos fugir do chamado de Deus e que seu amor alcança até os lugares mais inesperados, seja o fundo do mar ou o coração de uma cidade inimiga. Porque o mesmo Deus que acalma a tempestade também é aquele que perdoa os que erram o caminho e se arrependem. Eu sou Jonas, e aprendi que o perdão de Deus não é apenas um ato de bondade, é o maior milagre de todos.